Salve, meus amigos do B2B, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando hoje para mais um episódio super especial, mais uma vez com o oferecimento da Ação Brasil Investimentos e agora de Casa Nova, né? Aqui para quem é de Belém, Almirante Vandenkolk com Antônio Barreto é a nova casa da Ação Brasil Investimentos. E para contemplar, para falar um pouquinho mais sobre isso, até trouxe aqui um dos nossos prêmios que no decorrer desses 11 anos a gente ganhou, que foi captando recursos para o fundo do Instituto Ayrton Senna, né? Então, isso daí é um marco muito importante para a gente e agora vai nos acompanhar também aí no B2B. E para esse tema de hoje, para essa pauta, eu trouxe um cara que é, além de um profissional sem igual, um cara que eu admiro e me espelho bastante. É um amigo que eu tenho um apreço muito grande e sem falar o amor. E aí, meu amigo? Irmão? Como é que tá? Brigadão aí, né? Nada. Ashley Iago. Explique primeiro, começa explicando o nome. Vamos lá, né? Vamos lá. Cara, eu costumo me apresentar como Iago. Você já me conhece, então não vai. Mas, valendo um pix aí pra vocês, pode mandar nos comentários, do que seja. Como é que fica a Ágila de trás pra frente? A-Z-L-E. Como é que fica aí? Elza. Elza, o nome da fera, de trás pra frente. Foi meu pai que teve essa ideia pra sogra dele. Não entendi porque ele quis me punir por causa disso. Ele já deve perceber, né, que ao longo da história eu já sofri um bullyingzinho de leve. Chamava de Frozen. A galera que aqui de Belém, Aslan. Uma vez uma professora de inglês me chamou de Ashley. Mas a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo. Mas o importante é que já dá pra desenrolar a resenha. Agora eu te desafio. Encontra outro Ashley no mundo. Não tem, só o carro. Tem um monte de Gabriel, tem um monte de Leonardo. Duvido tu achar outro Ashley no mundo. Não tem. Esse daí é especial. Mas, meu amigo, o convite de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre a oratória, sobre a importância da oratória. E assim, além da importância, como que ela se encaixa na nossa vida profissional, né? Como que ela vai alavancar a nossa carreira. Porque, além da resenha, o B2B também é um podcast de negócios e fomentação do networking, que é muito importante. Então, a cada episódio do B2B, a gente está trazendo pessoas que são de extrema relevância e que vão ajudar muito no teu networking. Então, Iago, antes de tu começares a falar um pouquinho sobre a Vox, sobre a tua trajetória, queria que tu deixasse tuas redes sociais também para o pessoal te acompanhar, o Instagram da Vox também. Meu Instagram é o mais fácil que tem. Ashley, A-Z-L-E, Iago com Y. Ashley Iago, @AshleyIago. Instagram da Vox é vox2u.belemmarizal. Então é VOX2. Vitinho vai botar aí na imagem, o Vitinho resolve tudo. Ele resolve. resolve. E o você em inglês, .belém.umarizal. Show de bola. Tem a galera aqui de Belém aqui na esquina, inclusive. Show de bola, meu amigo. Queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a tua trajetória. Fiquei sabendo aí de bastidores que deu uma pivotada na tua carreira, assim, eu queria que tu começasse literalmente do começo, né, assim, como que foi a trajetória do Iago até chegar na Vox? Bom, bora lá. Assim como muitos jovens, quando a gente tem 16, 17 anos, a gente não tem a certeza da carreira que a gente quer seguir a vida toda. Sim. Então, às vezes a gente acaba entrando na faculdade sem saber de fato qual é o nosso propósito, porque ninguém ensina isso pra gente na escola. O que é propósito? O que é missão? O que é meu objetivo de vida? Não faço ideia. Às vezes é só ganhar dinheiro e tudo bem. Agora, é muito melhor quando a gente tem um propósito maior. Então, assim, como muitos jovens, entrei na faculdade sem saber o que eu queria. Sempre gostei muito de ler. Minha mãe, na carreira jurídica, professora de direito. Vou fazer direito. Deve ser isso que eu nasci. Então, entrei na faculdade de direito, me esforcei bastante, enveredei para várias aulas, para várias áreas, estagiei em órgão público, órgão privado, fui bolsista, membro de grupo de pesquisa, mas muitas experiências. A gente foi começando a ler um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre investimentos, e lá no final já do curso eu fui perceber que o propósito que eu tinha ia para outra área, ia para outro caminho. Então teve 2020 uma coisa chamada pandemia, que não foi nada fácil para todo mundo. Então tava fazendo a OAB, passei na primeira fase, são 2 fases. E aí na hora que eu ia fazer a segunda fase, pandemia. Março mais ou menos de 2020. Foi adiando. E é isso que é interessante, na nossa vida a gente pode dar um significado para o que acontece. Ou não, ou deixar acontecer.
eu gosto de dar um significado. Então, a prova foi sendo adiada, e eu estudando, algo que não me satisfazia. E fui percebendo que era o momento de eu dar outro passo. Então, é até curioso essa história. Eu estava lendo um livro, né, que é O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema, do Marcel, do Beto Cupira, do 3G, responsáveis pela Ambev, Lojas Americanas, Burger King, Heinz, entre outras grandes empresas. Galera que está começando aí, né? É uma galera que está começando, né? Então, tô com pouca bagagem. E fui fechar o livro, quando eu fui no final, assim, eu falei, eu vou conhecer esse tal de Jorge Paulo Lema. Não é possível, coisa de doido. Eu vou conhecer esse cara. E aí no final do livro, ele fala sobre uma entidade sem fins lucrativos, que se chama Fundação Estudar. Hoje a Fundação Estudar tem 30 anos, sede em São Paulo, já formou grandes líderes no Brasil todo, fornece bolsas para estudarem no exterior, fazer MBA em Harvard, Stanford, como também tem cursos de desenvolvimento, como produtividade, liderança, inteligência emocional. E o que eu fiz? Eu falei, vou conhecer esse cara. Como que eu vou fazer isso? Peguei e fui no Instagram, coloquei lá, Fundação Estudar. Comecei a acompanhar o conteúdo deles. Até que um certo dia, a gente vê como é o poder das redes sociais, a escala que a gente tem, olhando de um negócio mais ou menos assim. Voluntário de vendas Fundação Estudar, venha participar do ciclo de 2020. Eu nunca tinha vendido na minha vida. Me comunicava por causa da faculdade, não tinha muita técnica, mas vender de fato nunca tinha vendido. O que eu fiz? Vou participar disso aqui. Para dizer que eu nunca tinha vendido nada, eu uma vez, na empolgação, comecei a vender sapato. Eu e o amigo ganhar um dinheirinho, vou comprar de São Paulo, vou vender aqui em Belém. Deu errado. Por quê? Aí eu tirei os meus dois principais aprendizados sobre vendas. Primeiro é, aquilo que você vai vender, seja um produto, seja um serviço, você precisa dominar o conteúdo. Saiba tudo sobre o seu produto, saiba tudo sobre o seu serviço. Por quê? Vender é, além de se relacionar, é você resolver um problema do seu cliente. E você dominando o seu produto ou serviço, na feita que o seu cliente for demonstrando as dores, você vai saber exatamente qual solução você vai propor em relação ao seu produto ou serviço. Para te ser bem sincero, nunca entendi sobre sapato, não conhecia, quis ganhar dinheiro. Não sabia quais eram os diferenciais. Exatamente, aí é o problema da ganância. Ganância é diferente de ambição. Nesse caso foi ganância. Então, deu errado. O segundo aprendizado é, e esse eu acho que é o mais importante, venda aquilo que você acredita. E aí já entra um pouco sobre o propósito. Todos nós utilizamos sapatos. Agora eu não sabia qual era o propósito, a missão máxima de um sapato. Eu não vi aquilo como algo maior do que eu. Eu queria vender mesmo, ganhar dinheiro. Para até ter uma ideia, hoje a gente comprou assim, uns 6 pares, ficaram 4 sobrando. E tá em cima do meu armário, de onde é o meu quarto. Eu brinco que toda vez que eu entrar no meu quarto, eu vou lembrar. Eu vou ancorar, eu vou lembrar o motivo daquilo tudo que aconteceu. Então, vendas é dominar seu produto ou serviço e acreditar no que você faz. E aí coloquei lá e meti no voluntário de vendas da Fundação Estudar. E é curioso essa história, que na hora da entrevista, um processo seletivo um pouco longo, mas na entrevista final, o rapaz perguntou, o entrevistador, por que tu queres entrar aqui? Por que eu devo te escolher? Falei, cara, toda humildade do mundo, não sei vender, tô aqui por um motivo apenas, e não sei se isso é possível. Eu quero conhecer o Jorge Paulo Lema. Quero conhecer o cara. Eu, o entrevistador, me olha assim e fala assim, eita, dá uma risada, não uma risada de maldade, uma risada assim de, o cara foi ousado agora. Ele falou, ó, se tu bater meta, pode ser que tu tenha algo com ele. Eu não posso te garantir, mas pode ser que tu tenha. Como eu te falei, é um voluntariado. A gente não era pago por isso em pecúnia. O pagamento era intelectual, em network, por exemplo. Consegui entrar no voluntário. E é óbvio, já estudava bastante, já lia muitos livros sobre venda, tinha uma rede de contato, você inclusive comprou, né, o nosso curso. Sim. Mas basicamente o voluntariado de vendas era para vender os cursos da Fundação Estudar, de desenvolvimento. E aí são 80 times no Brasil todo, cada time com 3 a 4 pessoas, em média 250 pessoas finalizam o ciclo. E o nosso time foi o primeiro no Brasil todo, mais ou menos 1 a 2 meses de voluntariado. Vendemos 100 cursos
durante esse período. Movimentamos assim, mais de R$20 mil em caixa para a Fundação Estudar. Desses 100 cursos, obviamente, tudo é trabalho em equipe, muito esforço, disciplina, planejamento. Desses 100 cursos eu vendi 72. Óbvio, tive muita ajuda dos outros times, tivemos alguns problemas, mudança de time. Agora eu vendi 72. Nunca tinha vendido. Tive muito treinamento, muita ajuda, principalmente das lideranças lá da Fundação Estudar. O segundo time vendeu 68. Então, a gente deu gás, foi algo bem bacana. E aí o que acontece? A Fundação Estudar, pelo fato de ser do Jorge Paulo Lema, do Beto, do Marcel, tem as empresas parceiras. Sim. Então, a própria XP Investimento, empresa parceira, iFood, Banco Itaú, Ambev, Burger King, etc. Para todas essas empresas, o capital humano é o mais importante. Né? Exatamente. E aí é uma via de mão dupla, uma relação de ganha-ganha. Por quê? Eles não pagam a gente, eles dão todo o treinamento. Não pagar não significa que não tem um custo para eles. E não significa que a pessoa também não ganhe nada. Né? Exato. Esse é o ponto. Essa é a virada de chave. Então eles dão cursos, dão mentorias, e quem se destaca no período, eles pegam heads comerciais, heads de cada empresa e fazem às vezes um micro processo seletivo. Então a Ambev, a Stone, que é os maiores processos seletivos do Brasil, eles diminuem. Obviamente, eles pegam quem se destaca, quem trabalhou em equipe, quem tem o perfil, e fazem um micro processo seletivo. Uma encurtada, mais ou menos. Exatamente. Porque para eles é vantajoso, eles estão recrutando gente boa, Sim. sem pagar muito. E para as pessoas que estão lá, jovens, na maioria das vezes, é muito interessante. Oportunidade. Vai abrir uma porta para uma oportunidade fantástica. Então, desse ciclo, isso foi meados de agosto de 2020, eles pegaram as 20 pessoas de 250, 300, que mais se destacaram e falaram, vou pegar aqui um head de cada empresa parceira e vou fazer um processo seletivo interno. Então fizeram um processo seletivo com o pessoal da Ambev, com o pessoal do Banco Itaú, com o pessoal da Argo, que é uma empresa de educação, com a Road, que é dona do iFood, eu esqueci o nome, sabe qual é o nome? Move, algo nesse sentido. É mais ou menos assim, é Move. A Road do iFood e o pessoal da Stone. Foi um dos heads. Mais ou menos 20, 15 pessoas. Eles fazem lá teste de perfil, você faz lá toda a dinâmica. E no meu caso, eles disseram que eu tinha um perfil parecido com a Stone. Não é que eles vão te dar um emprego, eles vão te indicar para fazer o processo seletivo da Stone. Então eles me indicaram para fazer o processo seletivo aqui de Belém. E um ponto importante nisso tudo. Entra o motivo da comunicação, do propósito. É que quem batesse meta, os 3 primeiros, um dos prêmios, não em dinheiro, era participar do programa de líderes da Fundação, que é o programa mais fantástico assim do Brasil. Formou líderes como a Tabata Amaral, por exemplo, entre outras personalidades hoje que estão nos holofotes. Um dos prêmios era participar do painel que era presidido por quem? Jorge Paulo Lema, Marcel e Beto, fora os outros mentores da Fundação. Era pra gente ir pra São Paulo, conhecer o bom velhinho que a gente gosta de falar. Agora teve a pandemia. Então a gente ganhou um meet com ele, participamos. A gente não podia gravar nem nada, hoje eu tô contando aqui porque já aconteceu, que o painel tinha que acontecer em sigilo. Lá a gente já sabia quem era o próximo líder da Fundação, que ia lá pra Harvard fazer MBA. Tive um momento com o cara, consegui cumprir a minha missão. Não foi como a gente queria, óbvio, mas por motivos alheios à nossa vontade. Sim. E aí é o importante tocar na tecla do propósito. Vendas, comunicação, tudo não vem da água pro vinho. Tem uns gargalos. A questão é você entender muito bem o que você está fazendo. Sim. Então toda vez que vinha um momento de dificuldade, eu falava, vou conhecer o Jorge Paulo, vou conhecer o Jorge Paulo. Isso me dava resiliência. Tem um motivo forte. Né? E aí fui fazer o processo seletivo da Stone. Processo difícil e o processo seletivo de uma multinacional, a gente já começa a entender a importância da comunicação. Hoje, tecnicamente, a nossa sociedade está muito nivelada. Está muito nivelada. Agora, o que faz eu e tu chegar na última etapa do processo seletivo da Stone, do Banco Itaú? Geralmente, qual é a última etapa? Geralmente, a última etapa é uma
como se fosse uma apresentação ou um pitch, né? Isso. É entrevista, geralmente. Mas não deixa de ser um pitch que tem que te vender. Exatamente, é nesse ponto que eu quero entrar. O que faz chegar eu e tu na última etapa do processo da Ambev e o avaliador te escolher e não me escolher? É que só currículo? Porque o nosso currículo hoje, o acesso a conhecimento básico, está muito nivelado. Você vai no YouTube e você consegue entender um pouquinho sobre educação financeira, você consegue entender sobre matemática, sobre português. Agora, o que vai fazer o cara escolher o Léo e não escolher o Iago? O nosso currículo vai estar assim, ó. Pode ser que aqui tu tenha um MBA, pode ser que eu tenha uma outra pós-graduação, pode ser que eu tenha um intercâmbio, tu não. Não é o currículo. O cara vai querer saber o quê? Se você sabe se comunicar, se você sabe se vender, se você sabe resolver o problema que a empresa se dispõe, se você tem inteligência emocional. Não é, pô, Léo, beleza, teu MBA foi de qual faculdade? Tu te formou em faculdade pública? O cara não pergunta isso. Não é isso. Não é esse o diferencial. E quer saber, por que eu vou te escolher? E aí entra o poder da comunicação, do saber te vender. Saber se vender. O poder de relacionar o teu propósito com o propósito da empresa. É isso que é diferencial. Então, para ter a título de exemplo, na Estônia são 4 entrevistas, com 4 pessoas diferentes. Então você faz lá, óbvio, currículo. Não vou dizer que currículo não é importante. Ainda tem a sua relevância. Sim. Mas como eu te falo, o currículo ele vai apenas te nivelar. Sim. Teste de mindset chega. Entrevista 1, geralmente é com 2 pessoas em uma entrevista. Passou, vai para outra entrevista. Passou, vai para uma entrevista além de prática. Então você vai para a rua, no caso da Estônia, você acompanha um consultor comercial, um vendedor, vai para a rua e ele vai te entrevistar também. E a fase final, você pega geralmente o responsável pela região toda, faz uma entrevista também. E lá, ele não te pergunta, e aí, cara, te formou onde? Ele quer saber a tua história. Fala inglês? A gente vai tocar nesse ponto depois do inglês. É relevante, assim, só que dependendo da atividade da empresa é bastante secundário, assim, na minha visão. E eu acho, cara, que acima de tudo, essa parte do saber se vender é tão importante, porque as empresas, bem como as pessoas, elas só vão fazer negócios com 2 tipos de pessoas. Ou é quem bota dinheiro no bolso da instituição ou da pessoa, né, quando a gente fala de uma pessoa física, ou quem poupa ela de gastar mais. Então, assim, ou é dar mais dinheiro ou é poupar de gastar mais. Então, assim, por isso que saber se vender, lógico, além de ser bom tecnicamente, é uma coisa que vai ser um diferencial que vai te levar muito, muito longe. Com certeza. Eu acho tudo. Além do relacionamento. Network. Pra gente ter network, a gente precisa saber se expressar, saber se comunicar. Principalmente agregar valor para outra pessoa. Saber chegar nos lugares, né? Perfeito. E aí, voltando. Passei na Estônia. Eu vinha de uma carreira jurídica. Então a gente bate de frente com muita gente, com família. Nossa família geralmente que é o melhor pra gente. Só que o melhor... Na visão. Pra elas é a visão delas. Visão geralmente tradicional. Eles querem o que é melhor na concepção deles. Não na nossa. Quero que seja uma estrada já pré-definida, né? Concurso público, algo mais fixo, uma falsa estabilidade, né? O Paulo Augusto fala, não existe estabilidade. A pandemia comprovou isso para muitas pessoas. E aí entrei lá para ser vendedor, consultor externo, consultor comercial externo. Uma palavra bonita para dizer vendedor, a profissão mais antiga do mundo. Todo dia batendo, porta em porta, PAP que chamam. Conversando com o empreendedor, que não é uma pessoa fácil de conversar. É o cara que mais toma risco, é o cara que mais gera emprego e é o cara que mais leva a porrada. Então, foi desafiador. Lá eu pude entender o porquê que a comunicação é tão importante. Existe forma, existe técnicas de abordagem. Aqui eu estou utilizando técnicas que a gente usa a todo momento. Sim. Todo momento a gente exercita. E é o que eu pude perceber. Eu falei, cara, ninguém ensina isso para mim na faculdade, ninguém me ensinou isso na escola, mas hoje oratória, gestão de pessoas é mais importante do que muita coisa. É mais importante que muita coisa. E aí o que acontece? Hoje inglês é obrigatório, não é? Concordas? Sim. Inglês é obrigatório. Não é mais um diferencial, né?
Só que eu te pergunto, e óbvio, para deixar bem claro, eu não tô tirando a importância do inglês de forma alguma. Quem puder fazer inglês, faça. Agora eu te pergunto, me cita aí 3 situações da tua vida, não vale, quando eu fui pra Disney. 3 situações da tua vida. Pra começar, é o que às vezes eu faço a pergunta, a galera fala, mas quando eu fui nos Estados Unidos. Mas, cara, me cita 3 situações de vida ou morte. É vida ou morte, não é? Acho que se eu falasse inglês naquela situação, eu poderia me sair melhor. Mas eu consegui dar um jeito. É 3 situações de vida ou morte que tu utilizou em inglês. Aqui em Belém do Pará. Não tem. Só de vez em quando que a dona Babi quer exercitar comigo assim, bora conversar agora 15 minutos em inglês. Pô, é mó chato. A gente tenta, mas não. Agora me cita 3 situações da tua vida que você precisou se vender, que você precisou se comunicar. Foda. Essa daí é mais fácil, né? Uma delas foi quando eu virei assessor, 2 anos atrás, né? Quando eu vim pra XP, eu tive que me vender. Na verdade, eu tive que vender naquele momento ali o sangue nos olhos, né? Tipo assim, a vontade de vencer, a vontade de crescer na vida e especialmente a fome, né? A fome por ser alguém, a fome por me desenvolver. Então, como eu nunca tive um networking tão aprofundado, não tinha até então um networking tão aprofundado, eu precisei compensar muito isso gastando sola de sapato, né? Indo atrás, correndo atrás. Então, naquele momento ali, acho que foi o meu principal momento assim de expor essa virtude, entendeu? Esse sangue no olho. Então, sem sombra de dúvida, a comunicação ali para mim foi importantíssima. Começou a colocar a cara no Instagram. Exato. Fazer vídeo, mesmo que no improviso, mesmo que sem técnica. Sem estar pronto, porque a gente não Eu que te conheço faz tempo. Eu lembro que tu tirava, se eu não me engano, era 1 hora por dia para prospectar no Instagram. Sim. Tava começando. 1 hora tu tirava para postar vídeo, começar a postar conteúdo. E isso hoje... Hoje é uma coisa mais rotineira, né? E assim, a gente consegue... Se a gente olhar para trás, já aconteceu muita coisa, mas as coisas acontecem tão rápido que às vezes a gente não consegue conectar, né? Mas, por exemplo, fazem 2 anos que eu entrei na XP. Dia 9 de novembro fez exatamente 2 anos, 2 anos. De lá pra cá, eu falei mais na internet, me expus mais, apareci na televisão, saí no jornal, já falei na rádio. Então, assim, isso tudo em consequência de uma boa comunicação. Por quê? Por que me chamam com frequência na televisão? Porque eles dizem, nos bastidores, que eu consigo falar um assunto que é complicado, o financeiro, eu consigo falar na linguagem da população comum. Então, isso eu acho que é meu principal diferencial. Por quê? Porque eu também sou população comum. Eu vim de muito baixo. Então, por essa necessidade de inserção das pessoas do meu ciclo, das pessoas em quem eu acredito que eu preciso chegar de forma mais assim, veementemente falando, eu sempre tentei desenvolver essa facilidade, na verdade, de tornar o difícil fácil, né? de trazer isso para nossa realidade. Assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. É perfeito esse ponto que tu colocaste. Hoje, a gente já volta depois na história, mas falando sobre comunicação, o que é falar bem? O que é oratória? As pessoas tendem a pensar, oratória é só falar. Se eu falar bonito, se eu falar alto, eu estou falando bem. Mas comunicação, oratória, na verdade, é isso que tu acabaste de resumir muito bem. É você falar de um jeito que quem está te escutando tenha certeza do que tu está falando. Sim. Entende plenamente o que tu estás falando. Não é falar bonito, não é falar com palavras difíceis, não é ficar falando alto, não é ter postura. Firular, né? Termo técnico. É você ter a certeza que quem está te escutando está te entendendo. Seja dos altos empresários, seja do engenheiro civil, dos peões da obra. Ter certeza que a pessoa está entendendo. A mensagem tem que chegar de forma assertiva. A mensagem precisa chegar, cara. É isso. Tecnicamente, a gente sabe que tu é muito bom. Agora, esse é o motivo principal de eu seguir por esse ramo. De nada adianta tu já ter feito MBA, tudo que é canto do Brasil. De nada adianta tu ser o cara mais técnico em relação a fundo de investimento, ações,
se tu não consegue explicar o que tu faz. De uma maneira assertiva para qualquer público. Exato. Não adianta. Tu pode estudar e é importante, tem que estudar, óbvio. Sim. Isso é o básico. Agora, de Obrigação. nada vai adiantar se tu não souber explicar o que tu faz. Sim. E voltando. Stone, comunicação, vendas, pude entender como é mais complexo do que a gente pensa. Então, eu fiquei mais ou menos 10, quase um ano na Stone, pude ter uma carteira de clientes com mais de 60 clientes, movimentando em média 1,5 milhão por mês. Então foi algo assim, muito significativo, muito prazeroso na minha vida. Agora, sempre disse sobre empreendedorismo, mas eu queria empreender não somente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, não vamos ser hipócritas. Agora eu queria uma missão. Ter essa possibilidade de transformar a vida de alguém por meio da comunicação é hoje que me faz acordar 5h30 da manhã, feliz. Não tem sensação pior do que você acordar segunda-feira, o despertador tocar, Desmotivado. e você fala, nossa, vou ter que trabalhar, cara. É diferente quando você está fazendo um propósito. E hoje, deixa eu colocar aqui alguns dados, já entrando no tema oratória, porque eu estou totalmente empolgado e apaixonado pela Vox2U. No Brasil, de 10 brasileiros, 8 tem medo de falar em público. Ou seja, 80% da população tem pavor de falar. Pode estar conversando aqui, conversar normal. Aí liga uma câmera, Acabou. trava. Acabou. No mundo, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Bizarro, né? E aí, prefere morrer ou falar em público? 100 mil pessoas estão te olhando. E aí? Morrer é mais fácil. Pode parecer bizarro. São dados. É um oceano azul, cara. Sim. Falando de negócio. É um gap incrível. Sim. O que eu pude perceber, e essa virada de chave que a sociedade está começando a ter. Na faculdade, tecnicamente, eu nunca fui fora de série. Fui disciplinado, estudava. Só que eu sempre fui cara de pau para falar. E isso acontece muito por causa da minha mãe. No primeiro dia que eu pisei na faculdade, minha mãe me contou uma história. Minha mãe hoje é professora de Direito. Ela teve que fazer uma apresentação na faculdade, sei lá, uns 20 anos atrás. Estudou muito, passou a noite toda estudando, decorou o que ia falar. Chegou na hora e ficou nervosa. Mas não foi um nervosismo normal. Ela fez xixi nas calças. Ela me contou isso. Mas naquele dia ela prometeu para ela que nunca mais ela ia passar por tamanha vergonha. Ela começou a estudar sobre comunicação. Se aprimorou. Hoje ela é professora. Fui pró-reitora da UFPA. Já palestrou, sem posicionamento político, é claro. Palestrou pro Haddad, quando era ministro da Educação, em Brasília, com o auditório lotado. Foi elogiada pelo próprio Haddad. Ela deu volta por cima. Quando eu piso na faculdade pela primeira vez, ela me fala, meu filho, é o seguinte, se você tiver a oportunidade de falar, fale. Só isso. Então eu sempre fui o cara. Tive uma dúvida. Professor, por que 2 mais 2 é 4? Por que é assim e não assado? Era tido como chato, porque tinha dúvida, cara. Eu não ia embora para casa com uma dúvida. Eu ia perguntar. E aí que entra outros pontos. Aí outros alunos falavam, eu tô muito chato, fica fazendo pergunta. Mas eles tinham uma dúvida. Aí o cara me cutucava aqui assim, Iago, é o seguinte, pergunta pro professor aí, por que aquele negócio que ele falou? Eu virava assim e falei, por que tu não pergunta? Ah, não. Vergonha. Tenho medo de travar. Posso gaguejar. Podem rir de mim. E aí tinha trabalho de faculdade. Eu odiava fazer trabalho de faculdade. Sim. Já fazia uma parceria estratégica. Olha o networking aí. Seria estratégia. Seguinte, você faz o trabalho escrito. Chegou no dia, O pai vai na apresentação. com antecedência, me fala só o que eu preciso falar. E o que acontecia, cara? Foi que eu comecei a ter a virada de chave. A pessoa passava 2 semanas pesquisando, fazendo um negócio de 30 páginas. Chegava comigo 2 dias antes, um dia, às vezes no dia, algumas horas antes. Iago, você tem que falar isso. Aí eu, beleza. Então aí é a questão principal. Eu não decorava, eu tentava entender.
Você entende, você consegue contar. Sim. Chegava na hora eu falava. E o que acontecia muitas vezes? Quem levava o crédito pelo trabalho? Era quem tava o orador, né? O louco que foi lá. Teve cara de pau de falar. Sim. Quando na verdade teve pessoas por trás. Trabalharam muito mais. Ficaram 2 semanas digitando, pesquisando. 30 páginas. Eu cheguei 3 horas antes. Entendi, falei. O professor chega a elogiar quem? Agora, essas outras pessoas sabiam que o pacote era esse. Eles ficavam frustradas com elas mesmas. O que acontece? Eu te pergunto, cara. Tenho certeza que isso já aconteceu. Já perdeste uma oportunidade? Quando eu digo perder, não é me coloquei no processo seletivo. Não é assim. Já perdeu uma oportunidade para outra pessoa e tu tinha a certeza e a convicção que, tecnicamente falando, tu era mais adequado para aquela vaga, tu era melhor do que aquela pessoa? Sim. Já aconteceu assim? Sim. Lembra de alguma história assim? Eu lembro. Isso acontece com uma certa frequência, inclusive no mercado financeiro, né? Porque, assim, às vezes, quando a gente fala de assessoria de investimentos, hoje o cliente ele tem total liberdade de escolher por quem ele quer ser atendido, né? Então, assim, existem outros colegas de profissão que tecnicamente não são tão bons, mas eles têm um networking mais aprofundado, entendeu? Então, aí isso também influencia muito. Tanto que é por isso que é tão necessário desenvolver um bom networking, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes a gente pode ajudar o cliente melhor ou então ser tecnicamente mais preparado, mas a gente acaba perdendo por outros motivos que estão aquém do que a gente pode impactar, né? Perfeito. É isso, cara. Existe gente incrível do conteúdo técnico em massa por aí. Agora, essas pessoas perdem a oportunidade porque elas não sabem se vender, porque elas não sabem se comunicar. Essa é a virada de chave que muitas pessoas precisam ter e, para ser justos, não começaram a ter. E aí, voltando à história, como é que eu conheci a Vox? Escutando um podcast. Tem um podcast do Primo Rico. O Luiz Câmara, que é o fundador da Vox hoje. A Vox é uma franquia nacional, mais de 100 unidades, mais de 15 mil alunos transformados pelo método. Ele foi lá, a maior escola de oratória da América Latina. O cara vai lá no Primo Rico, eu do trânsito, escutando, pra gente ver como é o alcance de um podcast, das redes sociais. Ele falou, a maior escola de oratória da América Latina. E a gente perpetua o conteúdo também, né? A perpetuação de uma ideia. Se daqui a um tempo eu quiser mostrar pro meu filho, olha aqui, olha, tá aqui o leque, o papai deixou aqui pra você. Exatamente. E aí eu falei, pô, bacana, cara. Eu já fiz muitos cursos de oratória. O que me deixava, assim, chateado? Hoje, quando tu quer investir em alguma coisa, o que tu quer no futuro? Resultado. Transformação. Resultado. Eu ficava chateado de investir meu dinheiro. Entendi, tenho que modular a minha voz, tenho que criar rapport, tenho que me conectar com o que eu estou falando, tenho que utilizar contato visual. Entendi isso. Contar boas histórias. Contar boas histórias, saber me vender, beleza. Entendi o que o professor falou. Agora, como é que eu faço isso? Então, muitos cursos de oratória por aí são legais, são bons, não estou dizendo para não fazer. Curso de 1 dia, 2 dias no máximo. Isso é legal. Agora, é que nem uma analogia. Eu gosto de utilizar uma analogia com uma academia. O ano tem 365 dias. Se tu, Léo, malhar só 2 dias desse ano todo, não é 2 dias por semana, é 2 dias do ano todo. Tu vai ficar forte, vai ficar fitness. Não. Quanto tempo que tu estuda sobre investimento? Pode contar desde a faculdade, do primeiro dia que tu lê um livro sobre investimento. Mais de 6 anos. Eu invisto há 6 anos. Comecei a estudar um pouco antes. Hoje tu tá te tornando um especialista. Mas já não é. É uma educação continuada, né? Assim, a gente nunca deve se considerar um especialista. Assim. Na minha visão, claro. Eu não me considero um especialista. Né? Acho que ainda falta muita coisa para aprender, mas eu sou apaixonado pelo conhecimento, assim, por buscar. Aí olha o que tu fala, ainda tem muita coisa para eu aprender. Tu já estuda 6 anos. 6 anos. Se tu tivesse feito um curso... Tem gente que se considera guru com muito... De um dia. De um dia. Hoje te daria o know-how que tu tem? Não. Por quê? Tu estuda com constância. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa de constância. Disciplina. Um curso rápido, um
curso online te ajuda? Te ajuda. Como na academia, os 2 dias que tu malhou o ano todo, tu vai te sentir bem, vai te tornar saudável nesse dia. Agora tudo precisa de constância. Então o que me apaixonou na Vox, na metodologia? Hoje o cargo-chefe tem curso rápido, tem curso online, sim. Mas o cargo-chefe é uma academia de oratória. É 1 ano de oratória. São 40 aulas, são 120 horas. O aluno sobe no palco e fala para estranhos. O aluno sobe em média 3 a 4 vezes no palco, algumas vezes 5. Se for contar 40 aulas, dá quantas vezes? Se for 5, 200. É a prática. Eu posso muito bem chegar aqui para ti, Léo. Acredito que tu tenha que modular mais a tua voz nesse contexto. Outra coisa é tu subir no palco, começar a exercitar voz de ouro, voz de veludo, voz professoral. Tem gente que não faz ideia que existe tipos de vozes. Tudo na nossa vida a gente precisa de prática. Isso é fundamental. Então, na época eu quis fazer um curso da Vox. Só que já estava saturado de curso online, desses cursos rápidos sem retorno. Vi que tinha 1 ano de oratória, falei, cara, é isso que eu preciso. Liguei para eles. Pô, a gente não tem ainda em Belém. Praça tá aberta. Falei, caramba, eu fiquei pensando nisso. Na época não tinha investimento necessário. E, pô, bacana, cara. Praça aberta. Seria algo muito legal. Depois encontrei as pessoas certas. Importância do networking. Porque às vezes você pode até não conhecer a pessoa que vai te ajudar. Mas você conhece alguém que conhece ela. Conectivo, né? Aí você se conecta. E aí é o network. Sim. Qual a questão toda, Léo? Se a gente vivesse no mundo ideal, as oportunidades, os empregos que a gente conseguiria, seria porque a gente era a pessoa mais indicada. Tecnicamente, a gente era a melhor pessoa. Só que a gente vive no mundo real. E no mundo real não adianta. Network importa. Muito. Network importa. Quantas vezes pessoas que são mais qualificadas perdem a oportunidade para outras? Por quê? A outra pessoa tem um network, tem um relacionamento, sabe se vender. Pode não ter o currículo da outra pessoa. Mas sabe se comunicar. Sabe criar rede de contato. É justo? Não sei. Mas a gente tem que dançar conforme a banda toca. O mundo se predispõe a ajudar quem tem a rede de contato. Sim, exatamente. É muito isso e eu vejo que assim, com o passar do tempo, você pode ter o networking que você tiver, mas se você não entregar resultado, papai, não é como eu posso dizer assim, não é duradouro essa relação de parceria, porque o cara pode ser teu parceiro como for, mas se tu não agregar valor para ele, uma hora acaba o amor. Perfeito. As pessoas tendem a taxar networking como ser interesseiro. Mas networking é uma relação de ganha-ganha. Sim. Primeiro você, depois eu. Depois você, de novo, por fim eu. Essa é uma frase que está no livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Sim. Primeiro agregue valor para outra pessoa. Ajude ela genuinamente. Sim. Não com interesse em troca. As coisas vão voltar. Não tem esse interesse. Só que para você abordar a pessoa, você precisa saber como você vai conversar com ela, o tom de voz que você vai utilizar com ela, como criar a conexão com ela. Tudo isso você precisa se comunicar bem. Sim. Não é você chegar, pô, vou aqui atrás do Léo, que eu quero entrar aqui no podcast dele. Eu vou falar com ele só em 5 minutos por causa disso. Participa aqui do podcast e nunca mais falei com o Léo. Network é um estilo de vida. Vou te contar uma história. Eu corro de manhã cedo, na praça. Aí beleza. Como eu corro muito cedo, eu gosto de tomar uma água de coco quando eu tô terminando. E aí, por coincidência, quando eu tô terminando, só tinha uma água aberta. Até citar o nome dele, Água do Carlos, lá na Batista Campos. E comecei a trocar ideia com ele. Pô, cara, qual é o seu nome?
Pô, bacana, o que você faz? Além daqui da água de coco. Eu trabalho como Uber também. Pô, bacana, Carlos. Cara, muito boa a sua água de coco. Criando a conexão com o cara. Não de propósito, estilo de vida. Um certo dia, eu tô correndo, beleza, terminei, fui beber água de coco, deixo meu carro sempre perto da barraca dele. É meu carro todo sujo de pombo. De caquinha de pombo. Uhum. Aí ele pega e fala pra mim, doutor, limpei aqui seu carro. O pombo fez cocô aqui, mas já limpei, fique tranquilo. Falei, pô, cara, muito obrigado e tal. Quer alguma coisa? Não, tá tranquilo, doutor. Fique tranquilo. Qual a questão? Eu não comecei a tratar bem a pessoa, não comecei a conversar com ela porque eu queria algo em troca. Só pelo simples fato de conversar, de ajudar genuinamente. Sim. Na verdade, às vezes não é nem de ajudar genuinamente, é de se interessar pela pessoa. Perfeito. Genuinamente. Demonstrar atenção, né? Tipo, estar 100% presente ali, porque poderia estar correndo e ir tomar água de coco já pensando, pô, tem que fazer uma reunião, assim. Não, mas é realmente estar presente ali. Isso é uma coisa que eu tento me policiar muito, que é viver no presente. Porque como as coisas são muito aceleradas, eu quase sempre tô planejando uma próxima ação. Né? Mas isso é um exercício que eu tenho feito diariamente, de tentar estar mais focado no presente, assim, 100% presente. Estou aqui agora gravando o podcast, não estou pensando em mais nada, só nesse momento, e em captar 100% daquilo que tu tá me falando. Entendeu? Então é a atenção genuína nisso. Perfeito. E o que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando? Captar a atenção da pessoa, prestar atenção nela, se interessar por ela, isso é técnica de oratória e comunicação. Certa vez eu te perguntei, pô, o que tu associa a oratória? Qual foi a tua resposta? Lembra? Não lembro. Não lembro o que eu respondi. É o que as pessoas geralmente respondem. E tá tudo bem, óbvio. O que é oratória? É falar. Só que aí eu te mostro os dados. Tem uma pesquisa na Universidade de Califórnia, o professor, salvo engano, o nome dele é Albert Mehrabian. É uma das pesquisas mais famosas no tema de comunicação. Nessa pesquisa a gente chegou à conclusão que, em certos contextos da nossa comunicação, somente 7% é o que a gente fala. São as palavras. É o conteúdo do que a gente fala. O restante, 30 e poucos %. Nossos gestos, nosso tom de voz e mais de 50% é nossa linguagem corporal. Quantas vezes o cara tá falando, sei lá, sobre a cura do câncer, agora se ele estiver falando mais ou menos assim, hoje eu vou falar sobre a cura do câncer, eu acho que tem que ser dessa forma. Aqui é um podcast, depois vai ter a gravação. Mas vamos supor que o cara esteja com uma postura corporal rebaixada, como se ele estivesse tímido. O tema dele pode ser muito importante. Pode ser o tema que for, né? Vai prestar atenção no cara? Não vai prestar atenção. Não vai prestar atenção nele. Ainda mais que hoje tudo tira a nossa atenção, né? É muito fácil a gente perder o foco, assim, muito tranquilo. Então, tu tá chegando aqui para um cliente, fala, cara, você tem que fazer a sua carteira, tô fazendo aqui, a galera não vai saber, mas fazendo um cacoete com o olho. Aí você tem que investir nessa ação. Qual a credibilidade vai passar? É difícil. De fato, tu pode estar indicando e às vezes é uma coisa que é involuntária, realmente é um problema neurológico da pessoa, né? E tipo, ou tem que ser muito assertivo na comunicação, ou tem que realmente buscar uma forma de melhorar isso, porque senão fica muito difícil a conversão, né? Exatamente, cara. Então, o conteúdo que tu estás falando pode ser excelente. Sim. Se você não estiver colocando ele, onde eu colocar, utilizando a linguagem corporal adequada, o tom de voz adequado, as pessoas não vão prestar atenção no que tá falando. Sim, exatamente. É isso. Em certos contextos, às vezes não precisa ter nenhuma palavra que a comunicação está estabelecida. A gente brinca. Vai lá em Cametá, pergunta pro nativo de lá, pô, onde é que fica tal lugar? Ele não fala uma palavra. Ele só faz... te aponta com o biquinho da boca, o local. Repete. A comunicação foi estabelecida? Foi. 100%? Tu entendeu? O cara Teve alguma palavra? Não. Ou em outros contextos, tá discutindo com a sua namorada,
seu namorado. Aí você chega lá pra ela, no meio da discussão fala, não, tá bom, deu a hora aqui, eu vou jogar bola. E a sua namorada fala aquela fatídica frase na linguagem das namoradas. Vai? O que significa de verdade? Ouvir uma palavra. Sim. Vai, se tu quiser, pode ir. Já sabe. Não entendo tanto sobre mulheres, né? Preciso entender muito mais. Mas, salvo engano, o significado disso é: não vai nem pelo caramba, senão tu vai morrer, meu amigo. Fica lá. Quando ela tá dizendo vai, fica. Pelo amor de Deus. Ouvir uma palavra, comunicação estabelecida. Sim, exatamente. E é a comunicação ali que tu tens que... Isso é um ponto interessante também, né? Que a questão de que a pessoa... mas eu trabalho... Um exemplo. Eu sou secretário de alguma coisa, sou secretária... Eu não preciso vender diretamente, mas, cara, a gente se vende em tudo, né? A gente se vende em 100% dos momentos. Até para que se a pessoa buscar uma promoção dentro da atividade profissional dela, ela precisa se vender de alguma forma. Eu tava tendo essa exata conversa com um aluno nosso, falando, cara, e a pandemia, por mais paradoxal que seja, ela foi muito relevante nesse ponto. Ela mostrou que até o profissional que é um dentista, que é um médico, precisa hoje colocar a cara na rede social, começar a falar. E aí esse aluno me puxou e falou, cara, não é toda profissão. Eu falei, por quê? E o cara que troca aqui meu ar-condicionado? Se ele quiser, ele pode fazer o serviço aqui e não falar nada. Eu falei, isso é verdade. Agora, e se o cara conversa comigo? E se o cara se interessa pela minha vida? Sim. E se o cara fala comigo? Valor. Tipo, se ele mostra... Quem que eu vou indicar? Exatamente. Se ele me mostra uma forma de que o meu ar vai ter uma durabilidade maior, ou que eu posso economizar energia, ele vai estar agregando valor. É isso. Porque aí ele consegue fazer o trabalho dele sem se comunicar, ou se comunicando o mínimo possível. Mas se ele quiser escalar o trabalho dele, ele precisa. E ser bom não é suficiente. Ser bom não é suficiente. Resolver o problema não é suficiente. Ser bom é pré-requisito, cara. É o básico. Obrigatório. É o básico. É o básico. O médico se formou, vou ter meu salário acima da média, tudo bem. Você vai hoje num otorrino, vamos supor. Tem um otorrino que não fala nada, olha a tua garganta, ok, toma esse remédio aqui. Tem outro que investiga a tua vida. Cara, como é que foi a tua infância em relação à tua adenoide? Vai buscar as origens, né, do problema. Pô, você tá bem, cara? Como é que tá? Bate o papo contigo. Óbvio, é um profissional competente, precisa ter a técnica. Isso é pré-requisito. Todo mundo precisa ter. Agora, qual profissional tu vai indicar? O que só olhou tua garganta e não falou nada, o cara que puxou o papo contigo, que se interessou por ti e que é um profissional também competente. Quem tu vai querer indicar? Léo, tu precisa de um otorrino. Vai no Dr. B, que além dele ser um profissional competente, é um cara gente boa. Sim, principalmente todo mundo falando, me examina, conversa e tudo mais. A gente vai renovar nossa água aí, pelo amor de Deus. Caramba, já tá. Se sair da oratória ficar falando muito é complicado. Vamos ver pra cortar. Mano, aproveita e pede escola de meninas. Mas sim, e eu que entra, cara. Recentemente, tava no barbeiro. Batendo um papo com ele. Hoje, o nosso psicólogo é o barbeiro. Falando do homem. Sei lá. E aí eu tava comentando sobre os nossos cursos de oratória da Vox. Ele virou pra mim e falou, cara, eu vou fazer. Eu falei, é mesmo? Sabe por quê? Eu tô trabalhando na minha 3ª barbearia. Com toda a humildade do mundo. Eu corto bem pra caramba. Eu estudei muito, eu fiz muito curso. Só que tem muito cara do meu nível aqui em Belém. O mercado tá muito forte. Só que o que faz o cara vir lá de Marituba cortar comigo aqui na Conselheira? O que faz o cara vir aqui comigo fazer só a barba? Fazer uma barba boa é minha obrigação. Mas o que faz eu estar na minha 3ª barbearia e todo canto que eu vou, os meus clientes vão comigo? Não é só porque eu corto bem, não é só porque eu faço uma boa barba. É porque tem coisas que o cliente só conta pra mim. A gente conversa. A gente cria um relacionamento. Os meus clientes são meus amigos. Isso é muito bacana. Se eu fizer do jeito que eu tô fazendo, conversando,
Eu já estou criando um vínculo. Agora, se eu souber técnicas, se eu souber a forma de abordar, eu vou vender mais. Esquece. Vai estourar. Olha a visão do cara. É a visão do cacete. Mais ou menos 3 semanas atrás, eu estava no almoço. Valeu, Vitinho. Com o pessoal de negócio, né? Num grupo de network aqui de Belém. Obrigado, Vitor. Lá você pode fazer um pitch de 30 segundos. Uhum. São 2 pontos interessantes que eu queria falar sobre isso. O primeiro às vezes tem grandes empresários em Belém, o cara colocou a pé em risco, tem grandes empreendimentos, fica nervoso na hora de falar, gagueja. Tive até os caras mais altos, isso acontece. Mas o ponto foi, me apresentei, falei o que eu fazia bem rápido, tô indo embora. Um restaurante famosinho aqui em Belém, tô descendo, o garçom me puxa. Com licença, qual é o seu nome? Eu falei, Iago, e o seu? Pedro. Onde é que fica a sua escola de oratória? Eu, ali no Marizal. Do Romualdo, em Barreto, do Luiz Barreto. Falei, cara, é o seguinte, quero fazer teu curso. Garçom. Falei, é mesmo? Pô, cara, que atitude legal. Tá buscando se aprimorar. Aí eu, só pra entender, cara. E aí, por que você quer fazer? Pô, aqui eu lido com gente grande. Que as nossas gorjetas geralmente são boas. Se eu conseguir falar melhor com o meu cliente, tratar ele melhor, eu vou ganhar mais. Garçom, barbeiro. Toda profissão você precisa saber vender. E não é só na profissão. Eu larguei minha carreira jurídica, tive que vender em casa. Um Ficar desafio com meu pai, sem ficar com minha tamanho. mãe. Não foi nada fácil, eu lembro como foi. Tu vivenciou comigo. Uhum. É doloroso tu escutar a pessoa que você mais ama no mundo, tu tá fazendo besteira. Sim. É um processo. Eu falo, eu acredito nisso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou virar vendedor de maquininha. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas isso, tive que vender em casa. Foi igual, eu tava comentando isso ontem com a minha avó. Tava tomando café com ela, contei pra ela que quando eu resolvi virar assessor, era um desafio totalmente diferente, porque antes, logo que eu saí da faculdade, eu assumi uma empresa familiar, né? Uma empresa da minha família. E lá eu tinha uma estabilidade. Eu podia, tipo assim, expor minhas ideias, eu podia gerenciar como eu gostaria, eu tinha uma autonomia. Só que, lógico, ali eu sempre iria crescer à sombra do meu pai. Entendeu? Então, tipo assim, ser sempre o filho do dono. Por mais revolucionário que eu fosse, as melhores melhorias que eu pudesse dar para a empresa, eu sempre iria crescer à sombra dele. Então, como eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro, eu resolvi seguir na profissão que anda mais do lado do cliente, que é o de assessor de investimentos, né? É uma das profissões mais transformacionais do mercado. Por quê? Porque é a ponta comercial. É a ponta comercial. Tu vai segurar na mão do cara do varejo aqui e levar ele de A para B, basicamente. Então, quando eu tomei essa decisão, era uma decisão onde eu abri a mão de uma estabilidade por um ganho totalmente variável. E aí eu lembro exatamente de um ponto. O meu primeiro salário foi R$299. R$299. E aí a dona Glaucia falou, tá vendo? Eu te falei, não era para te largar a estabilidade do nosso negócio, da família. Agora tá ganhando pouco aí, tá pagando... Lembra, ela falou, tá pagando para trabalhar. Porque era exatamente isso, que não pagava a gasolina do meu carro. R$300, porque eu moro longe do centro, né? Moro um pouco afastado. Então, R$300 não abastecia o carro. Só que eu segui, perseverei, porque eu tinha certeza que em algum momento o meu propósito caminharia junto com um retorno financeiro. E foi o que aconteceu no decorrer do tempo, né? Só que, lógico, tudo é construção. Então, a partir do momento que eu consegui... porque foi um processo delicado fazer essa venda dentro de casa. Mas quando eles começaram a ver o retorno financeiro, aí, não, realmente vai dar certo. Quando começaram a te ver no Liberal. Comecei a aparecer na TV. Eu tive mais um... O sangue no olho sempre caminhou comigo, né? Eu sempre fui apaixonado pela transformação também. Então eu sempre busquei, sempre me dediquei muitas horas, sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair. Porque na minha cabeça, o tempo que eu tenho
para desequilibrar a minha vida é agora. Nesse momento, eu sou totalmente desequilibrado. O equilíbrio não existe na minha vida. Eu sou desequilibrado porque eu trabalho mais horas do que a média das pessoas, me dedico muito mais horas do que os meus colegas de trabalho e por isso eu tenho resultados melhores do que eles. Por isso eu sou o sócio mais jovem da Ação Brasil, sócio capitalista. Estou capitaneando uma operação, mas tudo isso por conta do meu desequilíbrio, que em algum momento lá na frente vai fazer sentido e eu vou voltar a equilibrar. Mas eu estou escolhendo desequilibrar agora para colher muito mais lá na frente. Porque quando eu tiver meus filhos, eu quero curtir um tempo melhor com eles, entendeu? Então, tipo assim, a visão de longo prazo, casado com sangue nos olhos e o desejo ardente de ser alguém na vida, é o que tipo, me conduz, assim. Eu acordo... eu acordo muito motivado para arregaçar. Todo dia eu... Com tesão. Exatamente, com tesão. Todo dia. Pro cara lá que passa o dia atrás do computador, o dia atrás de um celular, falar, o Léo deu sorte. Dei sorte. É que dá uma sorte danada, acordar 5 da manhã e só dormir meia-noite, 1h da manhã. Ficar trabalhando aqui até 22 anos. Ficar gravando vídeo até 11 horas, meia-noite, né, Vitor? Dá uma sorte danada. Dá sorte, mas é isso. Tudo é construção, cara. Tudo é construção. E aí, assim, é uma coisa que não tem palavras para mensurar. Assim, a evolução do negócio, quando a gente vê de 2 anos para cá, foi assim, um caminhão de transformação. E eu tenho certeza que é só o começo. É só o começo, porque daqui para frente, meu amigo, é só que toda vez que eu avançar mais, eu vou levar mais pessoas de onde eu nasci, lá da minha periferia, no Cordeiro, que quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho um desejo ardente de ajudar as pessoas. Eu sempre faço as minhas ações, então pode ter certeza que quanto mais eu crescer, mais gente eu vou levar. Se Deus quiser aí. Hoje tudo é escala. É isso que você está falando, é escala. Então, ganhar dinheiro, óbvio, mas é a consequência. É agregar valor para o máximo de pessoas possível. E é o que tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. A gente está aqui no Marizal, por muita disciplina, por muito trabalho de várias pessoas. O metro quadrado mais caro da cidade. Exatamente. Agora, como é que tu vai chegar lá, no Cordeiro de Farias, de onde lá tu no nasceu, Tapanã. lá no Tapanã, e vai falar com essas pessoas sobre educação financeira? Acredito que vocês têm que trabalhar a sua reserva de emergência. Separa R$100 por mês. 30% da sua renda você tem que guardar. E você tem que, na hora de analisar uma ação, ver o preço-lucro. Né? Valuation. Tem que ver se a ação está pagando um bom dividend yield. Eu falei isso pra galera lá do Cordeiro de Faria. Eu vou virar, tu é doido, é? Faz sentido. O que tá falando, irmão? Um advogado vai se reunir com o cliente dele, leigo, da área. Acredito que no seu caso precisamos impetrar um habeas corpus. Quê? Habeas quem? Impetrar? Impetrar? Habeas corpus é até mais... As pessoas até falam com mais frequência agora. Impetrar, meu amigo. Isso aí eu lembro. Um pouco de coisa que eu lembro da faculdade de Direito. Impetrar é o termo certo. É entrar com recurso. É você colocar um remédio para aquele direito ferido. Sim. O que entra? Analogia. Como é que tu vai explicar para alguém contar uma história? O que é um valuation? Sim. Quando você chegar lá no Cordeiro de Faria e falar, galera, vamos fazer o valuation aqui dessa empresa? Sim. Galera, vamos basicamente ver aqui qual o preço empresa justo vale, qual o preço justo dela. Analogia. Então esse é o ponto, cara. E, cara, assim, sinceramente, seria a última das coisas que eu falaria. Se eu tivesse que... Na verdade... Quando eu vou falar, eu juro assim, isso daí acontece, é como se eu estivesse olhando pra câmera e eu estivesse vendo as pessoas do bairro, assim. Juro, acontece isso na minha cabeça. É como se eu estivesse falando diretamente pra eles. Quando eu tô na televisão, é como se eu estivesse falando pra eles e pra minha avó. Eu sempre olho a minha avó, assim, parece que eu tô falando pra ela, assim. E aí eu tento falar de uma forma pensando, será que a minha avó tá entendendo o que eu tô falando? Perfeito. Tem uma frase, eu esqueci de quem foi. Vou ficar devendo essa. Ele diz que o sábio é aquele que consegue explicar algo que até uma criança consegue entender. Consegue entender, exatamente. E de preferência com menos palavras possível.
Foi Dale Carnegie, não lembro. Acho que foi ele. Foi não. Não é você falar bonito. Como você falar, fazer amigos e influenciar pessoas. não é você colocar as palavras mais bonitas, mais difíceis, não. É você ter a certeza de quem tá te ouvindo entende isso. Tá captando a mensagem, exatamente. Agora, isso envolve várias outras coisas. Uhum. Porque às vezes, como eu te falo, tu tem um conteúdo técnico. Tu estudou, Sim. tu sabe a forma de falar. Só que tem muito do aspecto Sabe mental entregar, né? também. Vai subir no palco, vai subir no palanque, vai estar lá com a galera. E se tu travar, se tu ficar nervoso, se tu gaguejar, se tu não souber mais quais palavras utilizar, Sim. isso vai te prejudicar. Uhum. Tanto pessoalmente como profissionalmente falando. Recentemente eu estive com um grande empresário aqui de Belém, que vai ser nosso aluno, cara, referência aqui no estado. E ele falou, se eu estiver conversando aqui tete a tete contigo, tranquilo. Agora, abre uma câmera pra mim. Eu travo, eu gelo, fico com ansiedade. Tive que falar para mais de 100 funcionários da minha empresa. Não consegui contar do jeito que eu queria. Uhum. O cara é referência. Sim. Ele é respeitado porque ele gera resultado. Agora imagina se ele casa o resultado com a comunicação assertiva. Como ele consegue escalar? E qual o ponto? Comunicação não é só você saber falar, não é só técnica de modulação de voz, dicção. Tem muito do mental. Muito do mental. Então você precisa entender o porquê que você gagueja na hora de subir no palco, o porquê que você fica nervoso, porquê que você sua frio. Entendi. Beleza. Como que eu posso ir para o outro lado? Então, mistura muito com outras áreas, como programação neurolinguística, algumas técnicas de coaching. Deixando bem claro, né? Coaching é uma ciência. Sim. Hoje a galera fala muito mal. Mas aí por conta Assim como tem assessor de investimento ruim, tem advogado ruim, tem coach ruim. Tem gente que se intitula sem ser, né? Exatamente. Então o que É acontece? aquele negócio que a gente estava falando da formação. Tipo, o cara se considera um especialista, fez um curso de 2 horas, por exemplo. Aí se considera um especialista em uma coisa. Agora qual o complicado. ponto? Casando com essa história do empresário. Se ele descobre que existe técnica de abertura, técnica de fechamento para ele impactar, A quebra do gelo, né? No começo. como ele colocar algo técnico por meio de uma analogia ou por meio de uma história, quando ele utilizar isso a seu favor, ele vai escalar o negócio dele. Isso que a gente brinca, que eu fiz no começo, isso é uma técnica, Sim. isso é uma punch. Meu nome é Elza, de trás pra frente. O cara que me escuta não sabe, então, esse bicho. Eu já devo ter ouvido essa analogia para mais de 5 vezes, já brincando. Que isso, cara? Esse cara parece que você tem gente boa e o nome desse bicho é engraçado. Sim. A gente brinca, Conexão, né, cara? mas é técnica. Então, se eu chego numa palestra, no primeiro minuto eu falo que meu nome é Elza, de trás pra frente, desafio a galera a descobrir, falo que me chamavam de Frozen na antiga empresa que eu trabalhava, eu ganho. Em 1 minuto. Eu ganho quem tá me ouvindo. Isso é uma forma. Agora, se tu chegar e falar, quantos por cento só da sociedade brasileira investe na bolsa? Quantos é? Menos de 5%. E nos Estados Unidos, são quantos? Mais de 50%. Deve ser em torno de uns 2% aqui no Brasil, eu acho. Quantas pessoas se aposentam com a mesma renda que tinham no auge de sua carreira? Menos de 1%. Menos de 1% da população consegue se aposentar de forma independente. Quase que 100% das pessoas no Brasil se aposentam dependendo dos seus familiares, dos seus parentes, dos amigos próximos. Isso é uma dor muito latente. E aí, se eu consigo casar a comunicação assertiva, eu vou em cima do problema. Porque se o cara não se preparar, ele vira estatística. Te chamaram para dar uma palestra no Liberal. Aí tu chega, meu nome é Leonardo Cardoso, eu sou formado pela UFPA em Administração, eu tenho uma pós-graduação na PUC. Né? Não sei o quê. Hoje eu vou falar sobre investimento. Se tu chega e fala, menos de 1% da população brasileira se aposenta com a renda do seu auge na carreira. No Brasil, quantos por cento? 5% somente investe Menos de 5%. Menos Se a gente pega tipo, eu vou começar a apresentação e eu mostro o ciclo de renda das pessoas. Que você vai até mais ou menos ali os 45 anos, você atinge o seu pico de renda e depois ele tende a estacionar e depois começa a cair.
até que você se aposenta, em tese não tem mais uma renda ativa. Né? E aí, quando você se aposentar, você vai ter uma renda passiva suficiente para manter o seu padrão de vida? Porque o teto da Previdência do INSS é 6.100. E aí? É a maior pirâmide financeira que existe. Previdência. INSS, sabe o que quer dizer INSS? Não. Isso não será suficiente. E o que acontece? Se tu chega falando do teu currículo, o que tu já fez da tua vida, fala, esse bicho, snob. Agora, se tu coloca esses dados, a galera fica, meu Deus, menos de 1% das pessoas se aposentam com uma renda necessária. E pior que eu acho que meu pai é assim, minha mãe vai ser assim. Olha a atenção que tu chama, cara, de quem tá te ouvindo. Muito melhor do que tu falar teu currículo. Você chega pra ti e fala, cara, 7% da comunicação diz respeito às palavras. No Brasil, de 10 brasileiros, 8 tem medo de falar em público. No mundo tem pessoas que têm mais medo de falar em público e de morrer. Hoje eu vou aqui nesse podcast falar um pouquinho sobre oratória contigo. A galera que tá ouvindo fala, ih, rapaz, mais medo de falar em público, de morrer. Eu acho que sou eu. E pior que eu acho que sou eu. Ih, cara, nos Estados Unidos mais de 50% das pessoas investem em bolsa. E eu agora que tô entendendo o que é. Pô, vou prestar atenção aqui no Léo. Vou até me levantar, eu acho que vai ser interessante. Técnica. Que a gente não faz nem ideia que existe. Agora me fala, Iago. Como que funciona uma academia de oratória? Qual que é a metodologia? E é uma metodologia testada no Brasil todo. Como eu te falo, uma coisa é eu te falar aqui a técnica, eu te falar que existe o punch. Outra coisa é eu falar, Léo, próxima palestra eu utilizei essa técnica. Sobe no palco. Sobe no palco e fala aí para 50 negros. 50 pessoas. Diferente. Então, uma academia de oratória é para você exercitar a comunicação e colocar em prática. É você entender a técnica, você entender que você tem que utilizar o punch, mas você subir no palco e falar para estranhos. Sim. Então hoje a nossa metodologia da academia de oratória é o quê? São 40 aulas divididas em 4 módulos, 10 aulas por módulo, uma aula por semana somente, isso durante um ano, constância, como eu te falei. É você subir 5 vezes em média, de 3 a 5 vezes no palco por aula. Você trabalhar pilares de oratória, claro, mas relacionar com programação neurolinguística, com técnicas de coaching, com técnicas avançadas de comunicação. Sim. E principalmente criar um networking. Sei lá, pô, existe a voz de veludo, existe a voz de prata, existe a voz de ouro, existe a voz professoral. A professora te fala, olha, existem essas vozes aqui. Você usa nesse contexto. Léo, sobe no palco. Fala essa frase aqui com a voz de veludo. Fala essa frase aqui com a voz de prata. Fala a mesma frase agora com a voz de professoral. É tu te colocar no risco. Toda a aula. Ai, Iago, mas eu tenho vergonha de subir no palco. Tudo bem. Mas se você quer parar de ter vergonha, é só subindo. Sim. É só subindo. Não tem jeito. É somente uma academia que te faz, de fato, transformar. Uma coisa eu falar aqui, cara. Eu te falar técnica de oratória até 6 da tarde. Outra coisa é te contar de aulas. A gente foi, uma pessoa subir no palco, falar, eu entendo o valor da comunicação, porque quando eu era criança, eu era gaga. E eu não tinha amigos. Porque eu não conseguia conversar com eles. Eu tinha depressão com 10 anos. Hoje, pra mim, estar subindo nesse palco, depois de muitos tratamentos em fono, em psicólogo, só pelo simples fato de eu estar contando essa história aqui pra vocês sem gaguejar, é uma vitória pra mim. Sim. A transformação, né? É a transformação, cara. Então hoje a gente vende, entre aspas, cursos de oratória, mas na verdade é um curso pra vida. Sim. Na academia de oratória, durante o intervalo, vai pensar, intervalo de boa, ficar tranquilo. Você tem uma metodologia de coffee break, chama caixote. No intervalo, durante 10 minutos, você tem lá um lanchinho, um cafezinho com a galera da sua sala e das outras salas. Passou 10 minutos, você tem que subir no caixote. Fala o tema da semana.
Cada semana vai ter um tema. Você sobe e fala. Exemplo, qual cidade você moraria e por quê? Aí o Léo sobe lá no caixote. Como eu sou assessor de investimentos, meu sonho seria morar em Nova York, porque é lá que tem a principal bolsa de valores do mundo. Para o meu negócio seria fundamental morar lá. E aí o cara que está te olhando ali da outra sala, o mesmo da tua sala, Léo, trabalho com investimento, cara? Eu sou empresário, tô querendo investir para minha aposentadoria, tô querendo investir também para minha empresa. Como é que faz? Posso passar lá no teu escritório? As pessoas compram de quem lá? Sim, de quem elas conhecem. De quem elas se conectam. Que elas conhecem, que elas confiam. Se eu tô te vendendo esse copo aqui e esse outro aqui, são idênticos. A gente se conhece. Eu tô te vendendo esse copo aqui por R$20. Tu vê um cara estranho na internet, que ninguém comprou dele, que tu conhece, vendendo por R$20 também. Tu vai comprar de quem? Com certeza de ti. Até se for um pouco mais caro. Porque Eu o tô preço te é vendendo- secundário, né? Eu tô te vendendo um celular, iPhone 10, aqui, por 1.500. O cara tá te vendendo um por 1.450, 1.400. Mas tu não conhece o outro cara. Tu vai comprar de quem? Sim, com certeza de ti. Pode ser que o celular do cara esteja em perfeitas condições. Pode ser que esteja tranquilo, esteja até melhor do que o meu. Tu vai comprar de quem? Tu vai pagar pra ver? Não. Por quê? Porque se eu te vendo alguma coisa errada, tu sabe onde eu moro, tu vai me procurar, Sim, pode sim. até não saber onde eu moro, mas tu conhece alguém que me conhece, uma hora tu vai me achar. Sim, sim. E tu confia em mim. Sabe que, pô, Léo, realmente vacilei contigo, o celular tá quebrado, vou te devolver o dinheiro. Será que um desconhecido vai fazer isso? Então, uma academia de oratório não é só pra falar. Não é só pra aprender a falar. É pra criar rede de contato. Que é 1 ano, cara. Tu vai estar convivendo. Tu vai estar contando a tua vida lá. E não precisa ser necessariamente só com uma turma. Tu comentaste comigo isso. Né? Isso. O cara tem liberdade. Vai ter as pra outras turmas. O visitar. cara, se ele quiser, ele pode ser da turma de terça, mas pode ficar frequentando a turma de quarta, a turma de quinta, a turma de sábado. Pra fazer network. Pra fazer o networking. O preço ele vai pagar o mesmo. Ele vai investir o quê? O tempo. O tempo dele, mas aí ele vai ter contato na galera de terça-feira, da turma dele e das outras turmas. Vai ter contato da galera de quinta-feira, da turma dele e das outras turmas. Teve uma experiência lá em Ribeirão Preto, onde é a sede da Vox, da franqueadora, que eu conversei com um rapaz, ele tinha uma loja de tecnologia, vendia celular. Falei, cara, por que tu tá fazendo aqui a Vox? Ele falou, sinceramente, se fosse só oratória, eu não faria. Aqui é uma preparação para a vida. E aqui me possibilita portas. Eu nunca imaginei que iria possibilitar. Hoje eu assisto aula segunda-feira e quinta-feira. Falei, é mesmo? Por quê? Porque eu me relaciono com a galera de segunda, da minha sala, com as outras salas, e com a galera de quinta. Sim. Aqui eu não consigo, eu nunca parei para contar, mas eu acho que já veio uns 6, 7 clientes direto. E tava nas últimas aulas já. Eu tô aqui tem 10 meses. Só que tem clientes, que são amigos meus que eu conheci aqui, que me indicam. Indicam, exatamente. E eu não tenho como saber, às É vezes. intangível. Exatamente, isso que é foda, é intangível. Tipo, tu não consegue mensurar o que o networking é capaz de fazer. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele já me indicou mais de 10 clientes. E os outros clientes já indicaram outros clientes. Então, assim, ser bom é obrigação, mas entregar acima do que se espera é um diferencial muito grande, over delivery, né? Então, é isso que eu busco muito, assim, busco me aprimorar, busco estudar muito sobre comunicação e especialmente sobre resolver problemas, né? Porque eu acho que é sobre isso. E, Iago, já caminhando um pouquinho aqui pro nosso final, eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, para a gente disponibilizar um link para que as pessoas possam ter contato diretamente com a Vox, para conhecer um pouco mais sobre a escola, sobre o curso, sobre a oportunidade. E queria te pedir agora em primeira mão para a gente dar um desconto para a turma do B2B. Qual que é a melhor condição possível que a gente consegue fazer aí para quem está nos assistindo? Estamos fechados já. Cara, link com certeza, acho que o Vitor pode colocar lá depois. Sim, com certeza, já vai estar na descrição. Aqui, para quem tiver interesse aqui, estou esse podcast, a gente consegue dar um preço 30% de desconto. Pô, excelente, cara.
Então, Sim. só falar que escutou a gente No B2B. no B2B, Uhum. pode falar comigo, vou deixar meu contato aí depois. Perfeito. A gente consegue, de repente, levar para uma aula experimental, sem Bacana. custo, Muito bom. só conhecer. Ter a experiência, E uma coisa né? é que eu falar um monte de coisa para vocês, outra coisa é vocês estarem lá dentro. Experiência prática. Isso mesmo. Então, a gente consegue fornecer isso sim. Pra gente encerrar, quero deixar uma frase. E uma recomendação de livro, isso que é a segunda coisa Recomendação de livro. que eu ia te pedir. Biblioteca do B2B. Pode ser dois? Eu pedi um. Pode, Vou pode. pegar dois. Fica à vontade. Primeiro, tem que ser livro de cabeceira. Eu acho que é um manual que deveria ser ensinado nas escolas. É como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Eu já li umas 3 vezes. Toda pessoa precisa ler esse livro e não é ler uma vez, é ler todo ano. Ler todo ano. Se desse todo mês. Todo ano tá bom. Eu também releio todo ano. De primeira vez em 2019. Todo ano eu tento ler pelo menos de 1 a 2 vezes. Sobre comunicação e oratória, o livro do TED, conhece? Os vídeos curtos do YouTube falando sobre ideias fantásticas. Tem o livro do criador do TED, o CEO, que é o Chris Anderson, que seja esse o nome dele, TED Talks. Tem o do Carmen Galo também, que é TED Talks, também é muito bom. Fundamental, te ensinar propósito, ensinar como transformar quem está te ouvindo por meio de uma ideia. Como falar de forma assertiva, o cara relaciona lá com vários TEDs famosos, Steve Jobs, TED do Bill Gates, enfim, fantástico. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Pra gente encerrar, quero deixar uma frase Por favor. para vocês refletirem e ver se faz sentido. Ou a gente aprimora e muda as nossas habilidades, ou a gente muda o tamanho dos nossos sonhos. No final das contas, a escolha é não. Exatamente. É sempre nos facultado a escolha, né? Do que a gente vai querer se limitar ou se adequar àquilo que a gente está buscando. É isso mesmo. Desequilíbrio por escolha. Amigo, perfeito. Muito obrigado aí. Fica só Forte o gostei, abraço. quero mais, né, pra galera. Vamos lá. Vox to you, não esquece de seguir, hein? Volte, segue lá a gente e vamos pra cima, vamos ser transformados. Bora. Tamo junto, Tamo papai. junto, cara.